Olá, eu sou a professora Juliana Prado e essa é a disciplina de Fenômenos de Transporte da Universidade Federal do ABC. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os balanços de massa e energia aplicados a gases ideais. Esses sistemas têm algumas particularidades em relação àquelas equações genéricas que nós estudamos. E a gente vai ver como a gente utiliza, como aplica essas equações para esse tipo de sistema. Bom, a gente já falou que para qualquer mudança de estado, a gente vai comparar o valor inicial e final das propriedades e vai avaliar também o caminho que foi feito para chegar de um estado ao outro. Como a gente faz essa avaliação? Como as propriedades termodinâmicas são dependentes de duas variáveis intensivas mais a massa, a gente escolhe as propriedades termodinâmicas mais fáceis de medir e a gente calcula as outras a partir dessas. Quais são as mais fáceis de medir? Temperatura, pressão e volume, tá? Então, normalmente a gente parte dessas para calcular as demais. O mais comum que a gente tem é medir temperatura e pressão. Até por isso a tabela de vapor que vocês usam está em função de temperatura e pressão sempre. Não que os outros caminhos não sejam possíveis, tá? Eles são, mas esse é o mais comum. Então, normalmente a gente descreve o estado termodinâmico em termos de temperatura e pressão. E aí a gente vai calculando as outras propriedades a partir dessas. Um jeito que a gente usa bastante são as equações de estado volumétricas. Então, o que é uma equação de estado? Com o seu uso, você vai conseguir calcular as outras propriedades para um dado estado termodinâmico. E por que volumétrica? Porque a gente escreve o volume em função de temperatura e pressão. Poderia ser diferente também, a gente não vai entrar nos detalhes da dedução dessas equações, tá? Mas poderia ser diferente. Só que para fim de facilidade começou-se a ser usado dessa maneira e depois acabou virando um hábito, né? E todo mundo vai fazendo desse jeito e foi ficando. Então, a maioria das equações a gente escreve volume em função de temperatura e pressão. E a gente tem também as equações de estado térmicas, que elas vão relacionar a energia interna com temperatura e volume e vão relacionar a entalpia com temperatura e pressão. E a gente já vai estudar por que é feito dessa maneira. O que acontece para o gás ideal? Então, qual é a característica do gás ideal? Ele possui uma pressão muito baixa, uma densidade muito baixa também, de tal maneira que as moléculas estão muito afastadas entre elas. E se elas estão muito afastadas, elas não interagem entre si. Porque elas não interagem entre si, e essa interação é o que causa o efeito da pressão no sistema, a gente consegue desconsiderar o efeito da pressão para o cálculo de algumas variáveis termodinâmicas. Não todas, tá? Mas de algumas. Então, quando pensar no gás ideal, pensa sempre nas moléculas muito afastadas, muito longe umas das outras, tá? Qual é a equação que descreve o comportamento dos gases ideais? Então, essa equação vocês já devem ter visto em outras disciplinas também, tá? Ela vai relacionar pressão, volume, o número de mols, a constante universal dos gases e a temperatura, tá? PV igual a nRT. Como a gente viu que o volume molar pode ser calculado como volume dividido pelo número de mols, a gente também consegue escrever essa equação na forma de PV igual a RT, sendo que esse V aqui é volume específico molar. E aí, se eu colocar a pressão do outro lado, eu tenho aqui uma equação para o cálculo do volume em função de temperatura e pressão, tá? E acompanha essa constante R. Então, esse tipo de equação aqui é a equação de estado volumétrica, em que a volume é função de temperatura e pressão.
A equação do gás ideal é a mais simples de toda, ela é fácil de trabalhar, a gente consegue colocar ela dentro dos problemas termodinâmicos para resolução, tá? Então, a gente usa bastante essa equação. A área em pressão atmosférica, por exemplo, pode ser considerado comportamento de gás ideal. Então, ele tem bastante aplicação. Quando a gente vai partir para líquidos, para sólidos, para gases com comportamento não ideal, aí as equações que a gente usa já são bem mais complexas do que essa e a gente não vai estudar essas equações aqui nesse curso, tá? Para o gás ideal, a entalpia e a energia interna dependem de apenas a temperatura. De maneira geral, para todas as substâncias, energia interna e entalpia dependem de temperatura e pressão. Mas como o gás ideal está em pressão muito baixa e as moléculas não têm interação entre elas, no caso dessas duas grandezas, para gases ideais vai depender apenas da temperatura. Então a gente consegue escrever a entalpia, e aqui a estrelinha representa o gás ideal, tá? A gente escreve como uma função da temperatura, e a mesma coisa para a energia interna. A energia interna do gás ideal como função apenas da temperatura. Essas equações a gente pode levar para o laboratório e vai ver como a entalpia e a energia interna se relacionam com a temperatura através de um parâmetro que a gente chama de calor específico. Por isso eu falei aí que o parâmetro é C, tá? Então, como é que se mede o calor específico? A gente define como a quantidade de calor, então vai ter um processo de transferência de calor, que vai ganhar por unidade de massa ou mol, existe o calor específico masso com molar, de uma dada substância, quando essa substância aumenta em 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, como é que a gente faz esse experimento? Vai para o laboratório, aqui tem uma caixinha, né, de volume fixo, e a gente transfere calor e vai monitorando como a pressão varia ali dentro. E daí a gente vai saber a variação da energia com a pressão, tá? Então, quando a gente tem a pressão constante, aqui eu vou ter a variação da entalpia desse sistema. A gente já vai ver por quê, tá? Se eu faço experimento diferente, eu coloco aqui um sistema cilindro-pistão, em que esse pistão é móvel, de maneira que a pressão vai ser sempre constante, por exemplo, igual a 1 atmosfera, ou somando ali a massa do pistão. Eu vou transferindo calor para esse sistema, de maneira que a pressão se mantenha constante. E assim a gente mede quanta energia foi transferida nesse sistema até que chegasse 1 grau de diferença de temperatura. E esse é o calor específico à pressão constante. Então, calor específico a volume constante nesse sistema, calor específico a pressão constante nesse sistema. Essa grandeza a gente relaciona com entalpia e essa com energia interna. Lembra que a gente falou que as mudanças de estado dependem do caminho, né, que foi feito? Então aqui é uma ilustração de duas mudanças de estado diferentes. Pode até ser transferida a mesma quantidade de calor, mas um sistema volume constante vai reagir de uma maneira e a pressão constante de outra, tá? Como é que a gente escreve, né, equaciona isso? Então, o calor específico a volume constante do gás ideal é quanto de energia interna variou, ou seja, quanto calor foi gasto, para variação de 1 grau de temperatura, mantendo-se o volume constante. Então, quando a gente coloca essa letra fora dos parênteses na termodinâmica, a gente está dizendo qual propriedade a gente manteve constante enquanto media aquela diferencial. E a mesma coisa para a pressão constante. Então, o calor específico, a pressão constante, que a gente conhece como CP, vai ser a variação de energia interna que resultou em variação de entalpia. Adição de calor que resultou em variação de entalpia,
para a mudança de 1 grau Celsius na temperatura, mantendo-se a pressão constante. Então, os valores de CP e CV que vocês já ouviram falar em outras disciplinas, vêm dessas equações da termodinâmica. Aqui, gente, é um caso muito simplificado, tá? Da onde vem essa equação? Aí a gente teria que fazer muita dedução matemática para chegar nessas equações, partindo daquelas equações de estado volumétricas. Esse não é o objetivo do nosso curso, a gente vai aplicar. Mas o importante é a gente saber como, né, a diferença entre o calor específico, o volume constante e a pressão constante. Por que nesse sistema eu tenho a variação de energia interna e nesse sistema eu tenho variação de entalpia para um mesmo calor transferido? Porque nesse sistema aqui ele está fazendo trabalho de expansão junto. Quando vocês forem resolver os exercícios da lista de vocês vão perceber que tem vários exercícios do tipo cilindro e pistão, vocês vão ver que é muito diferente quando mantém o volume constante e a pressão constante. O balanço do sistema vai ser diferente. Por isso é que aqui relaciona a energia interna com volume constante e a entalpia com pressão constante. E lembrando que isso só é válido para o gás ideal, tá? Por isso aparece essa estrelinha aí. Bom, como é que eu escrevo então a variação de energia interna em função da temperatura? Eu relaciono com esse valor de CV. Esses valores de CV e CP podem ser calculados e existem vários valores tabelados também. A gente não vai aprender aqui o método para o cálculo de CV e CP. A gente vai usar sempre valores tabelados. E lembrando que esses valores também podem variar com a temperatura, mas a gente não vai entrar nesses detalhes também nesse curso, tá bom? E a mesma coisa para pressão constante. Então eu relaciono a entalpia com a diferença de temperatura para o CP. Eu mencionei já em alguma aula aí para trás que a energia interna e a entalpia e outras grandezas termodinâmicas que dependem da energia são calculadas sempre em relação a um estado de referência. A gente falou que a gente nunca calcula a energia total de um sistema. A gente sempre calcula a energia desse sistema em relação a um estado de referência. Então, quando a gente vai integrar essas equações aqui, do lado esquerdo da equação eu vou ficar com o balanço integral, que é a energia interna no estado que eu quero calcular, menos a de referência, e a mesma coisa para a entalpia. E do lado direito da equação eu vou da temperatura de referência até a temperatura do sistema que me interessa, e eu vou integrar esse diferencial de temperatura. O CV e o CP dependem da temperatura para uma faixa grande de variação. Mas quando a gente fala de pequenas variações de temperatura, a gente considera esses valores constantes. Aí a gente consegue tirar da integral e fica mais fácil resolver essa integral, tá? Por isso que ele não está resolvido aí, não está tirado, porque esses CV e CP podem ser representados por uma equação em função da temperatura, tá? Bom, para o gás ideal especificamente, a gente consegue relacionar CV e CP através de uma expressão simples. A gente parte lá da definição de entalpia, que entalpia é igual a energia interna mais o produto da pressão pelo volume específico. A equação dos gases ideais, que a gente viu agora há pouco, relaciona PV com RT. Então, eu substituo esse termo nessa equação aqui e eu vou ficar que para os gases ideais, a entalpia pode ser calculada como energia interna mais RT. E aí, como a gente falou que a entalpia e a energia interna são funções apenas da temperatura para os gases ideais, a gente vai derivar essa equação aqui em relação à temperatura. Então, derivei todos os termos em relação à temperatura. O R é uma constante, tá? Então, aqui, olha, derivada da entalpia com a temperatura corresponde ao valor de CP, que a gente já viu. A derivada da energia interna com a temperatura corresponde ao CV, que a gente já viu.
O R é uma constante e a derivada da temperatura em relação a ela mesma é igual a 1. Essa relação aqui é bastante útil para a resolução dos problemas, tá? Então, a gente relaciona o Cp com o Cv dos gases ideais utilizando a constante dos gases ideais também. E quando eu quero relacionar o Cp dividido pelo Cv, a gente chega a essa constante K, que também pode aparecer na resolução de alguns problemas. Tá? E a seguir a gente vai resolver um problema que envolve gás ideal.